continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. A aula de hoje é a aula de número 26, é a terceira aula que nós apresentamos o conceito de capilaridade, que está inserido dentro do contexto maior de fluxo multifase, onde nós vamos apresentar a relação entre a fase livre e a fase residual. Nessa aula 26 nós vamos então falar sobre o conceito de capilaridade que foi desenvolvido nas duas aulas anteriores. Nós apresentamos inicialmente como ocorre a capilaridade e eu mostrei para vocês que a pressão capilar, na verdade, ela é gerada pela diferença de pressão entre o fluido molhante e o não molhante. E como isso ocorria mesmo? Porque se eu tivesse uma superfície e um fluido molhante invadindo essa superfície, quando o fluido molhante invade uma superfície, ele desloca o não molhante. A superfície ajustada do fluido molhante é resultado da diferença de pressão. Como ele está empurrando o fluido não molhante, ele está gerando uma pressão maior aqui. Então a pressão do não molhante é maior do que a pressão do molhante imediatamente abaixo. Pressão maior, pressão um pouco menor. A diferença entre essas duas pressões é a pressão capilar. Então nós chamamos isso de pressão capilar. É importante que vocês entendam que a pressão capilar existe. A razão da existência da pressão capilar é porque o fluido molhante quer invadir o meio poroso, ou ele quer invadir o tubo capilar, ou o espaço de dimensões capilares. Quando ele invade, ele desloca o não molhante. Então, a razão do movimento, a razão dessa invasão é devido à molhabilidade. E o resultado da pressão capilar é pela invasão e pelo deslocamento do não molhante através da molhabilidade. Isso é muito importante, porque em várias ciências, por exemplo, as pessoas costumam falar de potencial de sucção do solo, como o solo está succionando água, como se a gente tivesse uma diferença de pressão no solo e o solo como se eu estivesse chupando por um canudinho. Não é essa a relação que nós temos no solo. O resultado pode até ser o mesmo, mas não é essa relação. Porque nesse caso, quando eu estou chupando o canudinho, que é a minha ideia de sucção, o que eu faço? Eu produzo uma pressão menor e a pressão atmosférica é que empurra o líquido para dentro do fluido do canudinho. E com isso eu consigo o deslocamento do líquido. No nosso caso, da capilaridade, não é isso que ocorre. O solo não tem uma pressão menor, ele está succionando o fluido. O resultado pode até parecer o mesmo. Entretanto, é a água, no caso do solo, que é o fluido molhante e que invade esse espaço capilar que é o meio poroso. Claro? Então, sucção é resultado de eu criar uma pressão menor para que o fluido invada. E a pressão capilar ela existe porque o fluido molhante quer invadir o meio poroso. Tá certo? Nós vamos discutir esse conceito nas próximas aulas. Mas é importante que a gente enxergue isso. Então, nessa relação, se eu tenho uma situação onde eu tenho um fluido molhante deslocando um fluido não molhante no meio poroso, o meio poroso, eu tenho uma miríade de poros de tamanhos distintos, todos de dimensão capilar. Não vamos pensar por exemplo, em cascalho. Eu tenho os grãos muito grandes e não formam dimensões capilares. Mas vamos pensar no meio poroso normal, uma areia média, areia até grosseira, areia fina, argila, todos os materiais, a maioria deles que formam os aquíferos, tem poros de dimensões capilares. Nos poros de dimensões capilares, se a água é o fluido molhante, como eu disse que na maioria dos casos, na maioria massacrante, no caso dos aquíferos, todos eles, a água é o fluido molhante, é a água que quer invadir o meio poroso. Então se eu tenho um meio poroso que inicialmente está seco, quando a água começa a invadir, seco significa que os poros estão preenchidos por ar. Quando eu tenho esse meio poroso então preenchido por ar e a água passa a invadi-lo, o que ela faz? À medida que a água invade, ela tende a deslocar o ar, ela desloca o não molhante. Quando ela desloca o não molhante, ela está fazendo uma pressão no não molhante. Só que nessa miríade de poros, ela tende a fazer o quê?
ela quer escolher o caminho, ela tem vários caminhos para seguir. Então você tem uma gotinha de água, ela tem um caminho para seguir para cá ou para cá. E esse caminho tem geometrias distintas. Um poro é menor, outro poro é maior. Ora, se a água é o fluido molhante, preferencialmente ela vai tender a escolher o caminho menor. Por quê? Porque no caminho menor a capilaridade vai ser maior, a pressão capilar é maior, ela invade primeiro o poro menor. Fluido molhante sempre escolhe o poro menor. Ao contrário, se eu então tivesse um fluido, meu baldinho na praia que eu enchi de água e eu faço um furo no fundo, meu baldinho está cheio d'água e areia, né? Areia daqui a pouco e todos os poros cheios d'água. Quando eu faço um furo, eu começo a drenar a água. Quando eu dreno água, o ar começa a invadir pela superfície do material. O ar começa então a deslocar a água e a água começa a sair pelo fundo. O ar é o fluido não molhante. Como ele é não molhante, a preferência dele então vai ser invadir os poros maiores. O caminho do fluido molhante e do fluido não molhante é distinto um do outro. Eles pegam caminhos distintos, por quê? Porque o fluido molhante ele prefere os menores poros, o fluido não molhante prefere os maiores poros. Então, o que acontece quando eu vou fazer, por exemplo, eu pego o meu jardim, vou lá no meu jardim e eu pego a minha mangueira e começo a aguar minhas plantas. Eu estou aguando a minha planta, já fazia um tempo que não chovia, o meu solo estava seco, ele tinha quase nada de água, tinha ar para assumir um modelo ideal. Quando eu começo a aguar, o que acontece então? A água ela começa a descer. Instintivamente nós sabemos que o que age para que a água desça é a gravidade. Logo, imagine que uma gota de água tem que escolher um caminho para descer, onde tem um poro maior e um poro menor. Qual poro a água escolhe? Se a água é o fluido molhante, como é que nós definimos e que nós medimos na verdade para aquíferos, ela descendo escolhe o menor poro. Isso é contraintuitivo. Por quê? Porque nós pensamos exclusivamente em gravidade e na facilidade. Quando eu penso num único fluido, o poro maior me dá a ideia de maior condutividade hidráulica. Seria razoável, mas nesse caso eu estou fazendo a água deslocar o não molhante. Então naquele contato entre o molhante e o não molhante, eu tenho que ter uma escolha de caminhos, e essa escolha de caminhos se dá através da molhabilidade, da capilaridade e como resultado da pressão capilar. E o fluido molhante invade o poro menor primeiro. Repito, contraintuitivo, mas no seu caminho descendente, o fluido molhante ele tem gravidade mais capilaridade agindo para que ele escolha esse caminho.